Graça e paz. Que Deus conduza o teu coração nessa noite, que Deus conduza a tua vida, né? É bom ver os irmãos aqui, aqueles que nos visitam também, que Deus conduza, né, o coração de cada um. Irmão Vicente, né? Irmão Vicente me viu pequeno, há muito tempo atrás, na Igreja Bíblica Morada dos Nobres, um homem que eu tenho recordação preciosas, e é bom vê-lo aqui nessa noite, né? Que Deus abençoe grandemente o irmão e a família. Meu querido, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Sem mais delongas, vamos para aquilo que Deus tem para falar na nossa vida nessa noite. 1 Samuel, capítulo 15, verso 26. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 26. Os irmãos que nos acompanham, né, no Facebook, YouTube, que Deus abençoe teu coração também, que essa mensagem possa falar ao teu coração. 1 Samuel, capítulo 15, verso 26. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, verso 26. Diz assim: Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Vou ler novamente. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas reis sobre Israel. Até aí, meu amado, feche seus olhos, não teu coração, que Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua graça, pela tua provisão, pela tua palavra. Que neste momento, ó Deus, o velho homem se cale e que somente o teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. O preço da desobediência. O preço da desobediência. É sobre isso que nós vamos pensar nessa noite, né? O preço da desobediência. Saul foi um grande homem de Deus. Teve seus vacilos, né? Grandes vacilos. Mas foi um homem usado por Deus ainda assim na frente do povo de Israel. Ainda assim, Deus usou este homem. Ainda assim, Deus permitiu que ele pudesse reinar por um tempo na presença ou na frente do povo de Israel. Mas Saul pagou um preço muito caro da sua desobediência. Saul pagou um preço caríssimo da desobediência ao Senhor. Eu quero pensar com os amados, discorrendo sobre o capítulo 15 de 1 Samuel, sobre esses atos de Saul. Primeira coisa, nós precisamos entender o propósito de Deus. Antes de qualquer coisa, para nós entendermos o preço da desobediência, ou o que muitas vezes nos leva a desobedecer ao Senhor, nós precisamos entender os propósitos de Deus, os propósitos do Senhor na nossa vida. 1 Samuel capítulo 15, verso 1, não feche sua Bíblia, fique com ela aberta, porque nós vamos discorrer sobre o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando eles te subia do Egito. Vai, pois agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscado no vale, e disse aos queneus:
ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque os usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Deus chamou Samuel e disse: Samuel, fala a Saul qual é o meu propósito para a vida dele, qual é os meus planos para a vida dele, para que ele possa compreender essa totalidade. Samuel então foi até Saul, disse: Saul, o Senhor assim diz, que você será rei sobre Israel, desde que você vá até os amalequitas e mate todos eles, bois, jumentos, crianças, todos, não deixe nenhum sequer, porque eles se oporam contra o povo de Israel. Eles se foram contra o povo do Senhor. Quando o povo estava saindo do Egito, os amalequitas não permitiram que eles passassem. E então o Senhor disse: olha, passe todos eles a fio de espada, mate todos, não fique nenhum. Meu amado, o Senhor havia dado uma ordem clara, mais clara do que isso, impossível. O Senhor havia dito para Saul qual era o propósito dele, qual o que Deus iria fazer na vida de Saul. Olha, você será rei, eu te colocarei ali para governar, para liderar o meu povo, mas o que eu espero de você é obediência. O que eu espero de você é que você esteja atento à minha ordem, à minha palavra, ao meu direcionamento. E aqui está a primeira lição para a nossa vida. Para que nós possamos entender o preço da desobediência, nós precisamos entender os propósitos de Deus. E muitas vezes o propósito do Senhor é usar as nossas vidas, é nos levar a níveis de intimidade com o Senhor muito profundos, é que sejamos usados por Deus para propagar o Evangelho, para servir ao Senhor. Mas tem um preço, o preço da obediência. O preço de seguir os ensinamentos, a ordem, a direção de Deus. O preço de obedecer ao Senhor, de seguir os passos de Deus, de seguir a palavra do Senhor como um todo. Essa foi a ordem que Deus havia dado para que Samuel pudesse transmitir a Saul. Ele seria rei, o cargo mais importante, o nível mais importante, a autoridade mais importante de todo o continente. Ele seria rei sobre o povo de Deus. Mas ele não estava disposto. No seu coração, ele até tentou servir ao Senhor. Ele até tentou ser um instrumento nas mãos de Deus, mas não deu certo. Meu amado, para que você possa entender o preço da desobediência, você precisa entender os propósitos de Deus. Deus tem grandes propósitos da sua vida. Deus tem grandes propósitos para você, mas há um preço. Há um preço de seguir os princípios de Deus. Há um preço de seguir a obediência do Senhor. Há um preço de seguir os ensinamentos e a palavra do Senhor. Há um preço a ser seguido. Há um preço a zelar. Há um preço a ser pago. A obediência. A obediência é o que Deus exige de nós. Muitas vezes nós chamamos, servir ao Senhor é fácil. Nós estamos no tempo da graça. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que abençoa. Mas Deus requer obediência do seu povo. E o homem não é inclinado a obedecer. O ser humano não é inclinado a seguir a obediência. Pelo contrário, o seu coração zela pela rebeldia. A palavra do Senhor diz que o fruto do coração, ele produz corrupção, ele produz desobediência. Mas o Senhor veio para que nós possamos ser obedientes à sua ordem, à sua palavra, aos seus ensinos, à sua verdade. Saul seria rei, iria governar o povo de Israel, mas havia um preço a ser pago, o preço da obediência. E era tão simples, matar todo o povo, os amalequitas, todos eles, bois, ovelhas, coisa que era normal na época. Eles enfrentavam grandes guerras o tempo todo. E meu amado, era matar ou morrer. Se eles não matassem, eles seriam mortos. Eles precisavam cumprir a ordem do Senhor. Se Saul quisesse seguir os princípios ou seguir aquilo que Deus tinha para a sua vida. Mas uma segunda coisa que nós precisamos entender sobre o preço da desobediência, que a desobediência está na rejeição
da palavra de Deus. O preço da desobediência que o Saul pagou está em rejeitar a palavra de Deus, em rejeitar a ordem do Senhor. Olha que nos diz o verso 8 em diante: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha, meu amado, olha o preço da desobediência, um preço alto. O preço de rejeitar a palavra de Deus, de rejeitar a ordem do Senhor, o ensinamento de Deus. Agag foi e matou os amalequitas, mas levou o rei Agag com ele. Saul matou os amalequitas, mas levou Agag com ele. Levou os melhores bois, as melhores ovelhas, levou o melhor. Deus então aparece a Samuel, diz: Samuel, Saul não será rei. Me arrependi de ter constituído Saul como rei. Por quê? Não obedeceu a minha palavra, não seguiu a minha ordem, não guardou o meu ensinamento, a minha ordem a eles, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha, meu amado, o grande perigo da nossa vida está em não obedecer a palavra do Senhor. O grande perigo na vida do cristão está em não ter obediência à palavra de Deus. Não é em não obedecer o pastor, os ensinamentos do pastor, é em não obedecer a palavra de Deus. O grande perigo para a nossa vida está em nós não seguirmos os princípios de Deus. E como tem sido fácil nós vemos tantas pessoas não guardando mais a palavra de Deus, não guardando mais os princípios de Deus, os ensinamentos do Senhor, se rebelando contra os princípios de Deus. Começam bem, começam seguindo a ordem do Senhor, mas chega um determinado momento que acham que podem seguir com as próprias pernas e esquecem da palavra de Deus, e o final é ruína e destruição. O grande alerta para a nossa vida é que nós possamos estar atentos a seguir a ordem, a palavra, os ensinamentos de Deus. Deus aparece a Samuel e diz: Samuel, eu me arrependi de ter constituído Saul como rei, porque ele não me segue, ele não guardou as minhas palavras. E diz o texto que Samuel ficou a noite toda clamando a Deus. Samuel ficou a noite toda intercedendo adiante do Senhor. Não pode ser, não pode ser, como isso é possível? Como que aquele que foi constituído por Deus está sendo destituído do cargo agora, está sendo rebaixado? Como pode aquele que foi levantado pelo Senhor estar voltando a ser um Zé Ninguém, porque deixou de seguir os ensinos de Deus? Esse é o perigo dessa geração. Não estão atentos à ordem e à palavra de Deus, não estão atentos em guardar os princípios de Deus, e cada vez mais e mais permitimos que certas coisas entrem em nossa vida, que vão nos afastando, que vão nos levando para longe dos princípios da palavra, dos ensinamentos de Deus. A desobediência, meu amado, ela está na rejeição da palavra de Deus, em não buscarmos de fato os ensinos e a verdade do Senhor, a direção de Deus, a palavra do Senhor para a nossa vida. Esse é o grande perigo para a nossa vida, esse é o grande alerta para a nossa vida. A palavra, ela precisa te levar a um quebrantamento, ela precisa trabalhar no seu coração, ela precisa te levar ao choro, às lágrimas de arrependimento. Meu amado, a palavra do Senhor precisa arder no seu coração constantemente, porque elas são o fogo que alimenta a nossa vida. Se as palavras do Senhor não for o nosso alimento constante, estamos perdidos.
Muitas vezes nós rejeitamos a palavra do Senhor, porque não fazemos dela o nosso alimento, o nosso direcionar, o nosso ensino, a nossa base. Não é o que eu acho, é o que a palavra determina e diz. O que passar disso vem do maligno. O Senhor nos ensina que a palavra deve ser assim, sim, não, não. Baseado nessa verdade, baseado nesse ensino. O Senhor destituiu Saul do cargo, da posição de rei, porque ele deixou de seguir ao Senhor, porque ele deixou de seguir os princípios de Deus, porque ele deixou de buscar ao Senhor, porque ele deixou de ouvir a ordem do Senhor, uma ordem tão clara: mate todos, não deixe nenhum. Mas sabe o que o Saul fez quando Samuel foi falar com Saul? E aí vem a segunda desobediência. Que a desobediência está na santificação da mentira. A desobediência ao Senhor está na santificação da mentira. Sabe aquela mentira santa? Aquela mentira que você muitas vezes conta para basear uma convicção ou um ato seu. Foi o que Saul fez. Ele santificou a mentira dele. Ele santificou os motivos dele. Ele buscou motivos aplausíveis diante do Senhor, diante de Samuel. Olha que nos diz o verso 12 em diante. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruiremos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul quis santificar a mentira. Ele quis arrumar uma desculpa e diz: Samuel, nós trouxemos os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores do rebanho, para poder oferecer ao Senhor teu Deus. Vamos fazer aquele sacrifício, bacana. O Senhor vai se agradar desse sacrifício. Pegamos os melhores, nós vamos ali oferecer ao Senhor. Essa foi a ordem que Deus havia dado. Essa foi o ensinamento que o Senhor havia determinado para Saul. Essa foi a ordem que Deus havia dito. Não, a ordem do Senhor foi bem clara: mata todos, não deixe nenhum vivo. Mas o que Saul fez foi permitir que o povo tomasse do melhor, tomasse os despojos. E aí, quando foi questionado sobre aquilo, é para o Senhor.
Meu amado, entenda uma coisa. O Senhor, Ele não barganha. Ele não brinca com aquilo que é santo, reto e justo. Ele não vai trocar a santidade, a justiça dele, a retidão, por favores. Ele não vai esmolar, ou Ele não vai trocar aquilo que é santo, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é direito, por qualquer outra coisa. O que Saul queria era arrumar uma desculpa porque foi pego em flagrante. Quando Samuel chegou e disse: olha, por que eu estou ouvindo barulho de animais? Por que eu estou ouvindo esse barulho de ovelhas, de bois? Ah, porque o povo pegou. Eles viram lá pegar os melhores. Entenda uma coisa grandiosa. Se Deus deu a responsabilidade para você, é sua. Não transfira ela. Se Deus falou a você, é com você que Ele vai tratar. Se Deus deu uma responsabilidade a você, é com você que Ele vai cobrar. Se Deus falou diretamente com você, é de você que Ele vai pedir contas. Não transfira a sua responsabilidade para outro. O que Saul fez foi dizer: o povo pegou. Mas Deus havia dado uma ordem direta para aquele que era o rei. Deus havia dito uma ordem clara para aquele que é a autoridade no meio do povo. Deus havia direcionado claramente a Saul. E a ordem de Saul foi: não. E há o outro lado também, que nós precisamos compreender grandiosamente, que nós precisamos olhar atentamente. Porque se Deus falou a Saul, e Saul passou para o povo, disse: olha, vocês não farão isso, e o povo mesmo assim insistiu e fez, eles estavam transgredindo uma ordem direta. O que muitas vezes nós precisamos entender é o que Deus fala a alguém, e é transmitido, diz: olha, espere, as coisas não podem ser assim. E nós vamos e fazemos do nosso jeito. Nós erramos nisso. A desobediência de Saul foi em querer arrumar uma desculpa, por não seguir a ordem de Deus, por não seguir a palavra do Senhor, por não seguir a direção de Deus, por não seguir aquilo que Deus havia determinado. Ele pagou um alto preço por isso, porque não esperou para seguir a ordem de Deus, porque não aguardou para seguir justamente os princípios do Senhor, porque ele quis fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser. E quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, dá errado. Quando nós fazemos as coisas do jeito que nós queremos, não dá certo, não funciona, não flui, não acontece, dá errado, porque nós precisamos aprender a seguir a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a seguir as ordens do Senhor. Nós precisamos aprender a estar atento à palavra de Deus para a nossa vida, e não fazer as coisas do jeito que nós achamos que temos que fazer. Aprenda isso. Às vezes nós pagamos um alto preço, porque não obedecemos a palavra de Deus, porque não obedecemos os ensinos do Senhor, porque não obedecemos o ensinamento de Deus para a nossa vida. O preço da desobediência. Meu amado, Saul rejeitou a palavra de Deus. Saul tentou argumentar, mostrar que os motivos pelos quais aqueles animais estavam lá eram bons. O Senhor não está interessado na sua justificativa. O Senhor não está interessado nos seus argumentos. O Senhor não está interessado na sua base filosófica para fazer algo. O Senhor está interessado na sua obediência a Ele, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que governa e direciona a nossa vida. E como é bom seguir as ordens e os direcionamentos de Deus, porque no final nós vemos a bênção, o conduzir, o abrir do Senhor sobre a nossa vida. Como é bom nós seguirmos os ensinamentos de Deus, que nós possamos entender essa verdade para a nossa vida. Não queira pagar o preço da desobediência, como Saul quis. O alerta que Deus faz ao nosso coração é: esteja atento em seguir a ordem de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus ao seu coração. E o grande preço da desobediência, no final de tudo isso, é de estar longe da presença de Deus. Depois de tudo isso, depois de todos estes argumentos, tudo o que aconteceu, o grande preço que Saul teve que pagar
foi de estar longe da presença de Deus, foi de ser destituído do reino, de ser tirado do trono, mas mais do que isso, de estar longe da presença de Deus. Esse muitas vezes, meu amado, é o alto preço que muitos pagam por não estar atento à ordem e à direção do Senhor. Verso 24 em diante nos diz: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. O texto nos diz que Samuel nunca mais viu Saul. Apesar de sentir pena, apesar de sentir a dor da destituição do trono, aquele profeta, homem de Deus, levantado pelo Senhor para trazer a palavra de Deus ao seu povo, aos reis, com toda a autoridade, com todo o direcionamento que Deus havia lhe concedido, nunca mais se apresentou a Saul. Em outras palavras, nunca mais Saul ouviu a voz do Senhor. Nunca mais Saul teve o prazer, o privilégio de ouvir assim diz o Senhor. Nunca mais Saul teve o privilégio de estar diante do homem de Deus. Nunca mais Deus falou com Saul. Esse foi destituído do trono, mas mais do que isso, esteve longe da presença de Deus. O preço que muitos pagam por desobedecer a ordem e a direção de Deus, a palavra do Senhor, é um preço alto. Que sirva de grande alerta ao nosso coração, que possamos estar atentos à voz e à palavra do Senhor. O que Deus requer de nós, meu amado, é obediência, a sua palavra, a sua direção. Quer ver as coisas acontecendo na sua vida, quer ver os planos de Deus se cumprindo na sua vida, apenas lhe obedeça. Apenas entenda o agir, o trabalhar de Deus na sua vida. Apenas entenda os planos do Senhor. O trabalhar de Deus leva tempo. Não é no meu tempo, não é da forma que eu quero. Às vezes eu acho que eu estou pronto para ser rei, e o Senhor mostra que não. Como Saul. Saul achava que era pronto para ser rei. Certa vez, Samuel estava demorando para voltar, e Saul tomou a liberdade de oferecer um sacrifício ao Senhor. Samuel disse: não, você não fez isso. Você não colocou a mão onde não devia. O que Samuel disse para Saul foi: você não tem autoridade para fazer isso que você fez. Você não está separado para isso. Você não foi escolhido para isso. O que nós precisamos aprender com a vida de Saul é que Deus trabalha na nossa vida de certas formas, de certas maneiras, e que uma delas é o tempo. O que Deus faz na nossa vida leva tempo para trabalhar, para o agir de Deus. O que nós precisamos aprender é obedecer o tempo de Deus.
é aprender a obedecer a palavra do Senhor, o trabalhar de Deus em nossa vida. As coisas não acontecem no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E muitas vezes o tempo de Deus vai demorar. Muitas vezes o tempo do Senhor vai nos levar para o vale. Mas se Deus está conosco no vale, é melhor estar no vale com o Senhor do que estar no trono sem a presença dEle. É melhor estar, meu amado, enfrentando a morte, mas diante do Senhor, do que estar se esbanjando no palácio do rei, sem a presença do Rei dos Reis. Entenda que o palácio sem a presença do rei é apenas um castelo que ecoa. Quando o Senhor quer trabalhar a nossa vida, nós precisamos obedecer a sua palavra. Ouvir o Senhor, dizer: Senhor, fale comigo. A cada manhã, a cada mensagem que o Senhor me traz a trazer uma mensagem aos corações dos irmãos, eu sempre pergunto para Deus: Deus, o que o Senhor tem para falar com o teu povo? O que o Senhor quer trabalhar na vida do seu povo? O que o Senhor tem para falar a eles? Porque não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor demanda, é aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. O que nós precisamos é entender que a obediência faz parte do processo, e a desobediência custa um alto preço. O desobedecer à ordem e o tempo de Deus custa caro. Muitas vezes nós tentamos seguir os princípios de Deus, a palavra do Senhor, mas nós desobedecemos o tempo de Deus. Não permitimos que Deus trabalhe nossa vida no tempo que Ele determinou. Queremos as coisas tudo para ontem, do nosso jeito, porque se as coisas não acontecerem do jeito que eu acho que tem que acontecer, não está bom. O que nós precisamos compreender é que o trabalhar de Deus leva tempo. E a pergunta que eu faço ao seu coração: você está pronto para obedecer o tempo de Deus? Para obedecer a palavra do Senhor? O trabalhar de Deus na sua vida, o permitir que Deus trabalhe em seu coração, o te levar a usufruir do cuidado do Senhor. Porque, meu amado, aprenda uma coisa: se nós desobedecemos, não fazemos aquilo que é para nós fazermos, não seguimos as palavras, os princípios de Deus, a ordem do Senhor, aquele que não tem nada a ver com isso, aquele que não é responsabilidade dele, mas o Senhor vai o levantar para que ele possa cumprir aquilo que nós não fazemos. O que a sua responsabilidade faça, porque o Senhor te levantou para isso. O que o Senhor determinou em seu coração, os planos e propósitos do Senhor sobre a tua vida, é melhor você obedecer e fazer. Porque se você não fazer, Deus vai levantar outro e vai fazer. O que Deus levantou diante de Samuel e diante de Saul foi para que Saul pudesse matar todos, inclusive Agag, o rei dos amalequitas. Mas Saul não matou. E aquele profeta, que não era um homem de violência, não era um homem encarregado de matar, era um homem encarregado de levar a palavra do Senhor. Ele chamou Agag e diz: Agag, porque você matou e fez mulheres chorarem o pranto de seus filhos, assim também a sua mãe chorará a sua morte. E aquele que era o responsável por levar a palavra do Senhor foi o responsável por puxar a espada e matar Agag, porque Saul não fez, porque não obedeceu à voz de Deus. Há um alto preço quando nós não obedecemos à voz do Senhor. Há um alto preço quando nós não obedecemos os princípios de Deus. Há um alto preço quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. O grande alerta para a nossa vida nessa noite, meu amado: obedeça a ordem e a palavra do Senhor. Obedeça o tratado de Deus na sua vida. Obedeça os princípios de Deus na tua vida. Quer usufruir dos planos do Senhor? Entenda, Deus pode te levar a ser rei, mas para isso, o que é preciso? Obediência. Obediência, obediência e obediência à sua palavra, para que possamos ver o desfrutar, o agir, o poder de Deus. É preciso obediência. Sem isso, sem obediência, não há como ser levantado rei,
não há como ver os propósitos do Senhor. Deus tem grandes propósitos sobre a tua vida, mas sempre requer obediência à sua palavra. Deus tem grandes propósitos para este lugar, mas sempre requer obediência à sua palavra. Deus sempre tem grandes propósitos, mas sempre requer obediência. Que Deus conduza o teu coração, que você possa ser fortalecido no Senhor e ser levado à obediência a Deus o tempo todo. Que Deus conduza o teu coração e a tua vida. Feche seus olhos, quero orar com você e por você. Deus de graça, nós te bendizemos, nós te louvamos. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos, por não obedecer a tua palavra, a tua voz, por às vezes querer fazer as coisas do nosso jeito, queremos antecipar o tempo do Senhor, mas Deus trabalhe na nossa vida, no nosso coração, a buscarmos plenamente o teu agir, os teus propósitos, a buscarmos obedecer a tua palavra, a tua voz, a tua ordem. Nos conduza, Senhor Deus, em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Derrama o teu cuidado e a tua graça. Abençoe cada vida, cuidando, restaurando, fortalecendo cada coração em tua presença. Nós clamamos a ti. Nós clamamos ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, uma semana abençoada na presença de Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.